E é por isso que a nossa esperança, ela precisa estar no lugar certo e na pessoa certa. E o Deus do impossível, ele se revela exatamente quando não tem expectativa nenhuma. É esse o nosso Deus. Tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tanto que o Senhor tem nos surpreendido. E temos vivido uma semana tão abençoada. E queremos nessa noite agradecer a Ti, Deus, render graças publicamente, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Apresentamos a vida da nossa filha diante do Senhor, que ela seja ousada e usada por Ti, para abençoar essa igreja tão amada, esses filhos, Deus, tão especiais que o Senhor nos deu, e que eles possam receber, Pai, essa palavra de hoje, que ela seja plantada no solo do coração deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diz? Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Boa noite. A campanha de hoje é o último dia, né? O último dia da nossa campanha. Não perca a esperança. Antes de começar, Ana, traz um pouquinho de água para mim, por favor. Eu tenho uma necessidade de beber muita água quando eu estou pregando. Mas eu queria que você abrisse comigo em 2 Reis, capítulo 6, do verso 33, para a gente iniciar a palavra de hoje. Isso. E diz assim: enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Esse versículo, na NVI, diz assim: porque eu devia ainda ter esperança no Senhor. Então, existe uma frase que eu tenho certeza que você já ouviu, que é que a esperança é a última que morre. Só que hoje eu quero falar para você sobre essa esperança que morre, ela não pode ser a nossa. E eu vou te explicar o porquê. Amém? Então, eu queria que você entendesse comigo um pouco dessa história que está acontecendo em 2 Reis. Mas antes, guarda esse rei que está falando para que eu vou ter esperança nesse Deus. Tá certo? Vamos para Provérbios 13, do verso 12. Isso, que diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. O que acontece? Existe o conceito de esperança comum de todos nós, né, que está no dicionário, que significa a expectativa de receber o que se deseja. Então, a esperança humana é a expectativa de receber aquilo que você quer. Mas o significado bíblico é a confiança no cumprimento de algo. Então, essa esperança que morre, que é essa frase que a gente costuma dizer, quando a situação está bem difícil, não se preocupa, a esperança é a última que morre. Mas deixa eu te falar, essa esperança, ela é baseada em expectativa. E eu sinto te dizer, mas as expectativas no âmbito do ser humano, elas vão se frustrar. As expectativas, elas vão se frustrar. Essa é a realidade. Mas a esperança que está em Deus é diferente. E essa não morre porque ela é uma confiança. Ela é uma confiança no cumprimento de uma promessa, no cumprimento de uma palavra, no cumprimento de um princípio. E é esse tipo de esperança que a gente precisa ter. Porque se a nossa esperança, ela se basear como acontece no mundo, ela realmente vai morrer. Porque
as circunstâncias, quando elas ficam difíceis, quando você olha e não tem mais saída, e as expectativas elas vão se frustrando, esse tipo de esperança, ele morre. E é o que acontece com esse rei. E eu quero ler com você, 2 Reis 6, a gente vai ler do verso 24, que a gente vai entender o porquê que esse rei, ele olha para a situação e fala assim, não tem como ter mais, eu não tenho motivos para ter esperança nesse Deus. E diz assim, algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou a Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, ó rei, meu senhor. E o rei respondeu, se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? E ela respondeu, essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o filho e o comemos, o meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela que era vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. E quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, e como estava sobre os muros, o povo viu que ele usava pano de saco por baixo junto ao corpo. Então ele disse, Deus, me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel, e o rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, eu vou ler aqui, tá melhor. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça, e quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. E na mesma hora o rei disse, essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? E a primeira lição que a gente precisa aprender com essa história que é muito forte. Gente, como é que você cozinha o seu bebê e você vai cozinhar? Imagina o nível de calamidade que o povo de Deus estava. Só que preste bem atenção que ele diz que essa desgraça vem do Senhor. E muitas vezes a nossa esperança se vai e a gente ainda sai culpando a Deus. Mas o que a gente precisa lembrar é que tanto o rei quanto todo o povo estava sendo infiel a Deus. E aquele cerco era a consequência de anos e anos e anos de desobediência daquele povo. Então, a primeira lição é que nós não podemos colocar na conta de Deus, colocando culpa sobre Deus, sobre as consequências dos nossos atos. E a esperança dele era no sentido de, eu estou num cerco. Um cerco é quando a cidade está completamente fechada, não tem como entrar, ninguém pode sair, não tem como chegar alimento, não tem nada. Então, quando as expectativas, elas se frustraram, a esperança dele foi embora e ele ainda colocou a culpa no Senhor. Só que, quando a gente vai em 2 Reis 7, do verso 1, acontece uma coisa muito interessante. 2 Reis 7:1 diz assim, e Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim
diz o Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto um seá de farinha como 2 seás de cevada serão vendidos por um ciclo de prata. E aí, depois dessa passagem, ainda existe um comandante que ele vai e ele desacredita da palavra do Senhor. Então, essa história começa com o rei dizendo assim: eu não tenho motivos para ter esperança no Senhor, porque não existe circunstância natural que me diga e que me comprove que eu preciso continuar tendo esperança nele. E essa é a esperança do ser humano. Só que hoje eu quero trazer para você a esperança bíblica, que não é uma expectativa, mas é uma confiança. E só um fechamento dessa história, aquilo que o profeta Eliseu falou aconteceu. A esperança que ele achava que não viria do Senhor, veio. A abundância que ele achava que era impossível de acontecer, aconteceu. E é por isso que a nossa esperança, ela precisa estar no lugar certo e na pessoa certa. Amém? Então, eu quero ler com você 1 Timóteo 1, do verso 1, que fala exatamente sobre quem é a nossa esperança. Paulo, apóstolo de Cristo, de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Cristo precisa ser a nossa esperança. E essa esperança que é eterna, e que não vai existir possibilidade de fazer com que ela morra. E esse tipo de esperança, ela se baseia na confiança em Deus. E aí eu quero abrir com você Romanos 15, do verso 13. Aqui. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Eu queria comentar com vocês algo, enquanto, desde o começo do mês, eu sabia que essa seria a campanha sobre esperança, e eu posso dizer que, de certa forma, eu fui provada por essa esperança. Porque no dia 15 desse mês, como eu falei, eu tinha grandes expectativas. Eu tinha expectativas de ir na consulta, que nós fomos em Recife, da biópsia, né, do que eu fiz no meu braço. E exatamente isso, eu tinha expectativas de que, deu um resultado, mostrou que tem problema, como é o nome da palavra? Nos nervos, neurogênico, nos nervos e nos músculos, que esse é o motivo dos meus sintomas, que é um problema nos nervos. Então, quando eu vi aquele resultado, eu falei, meu coração se encheu de uma expectativa, e eu falei, não, eu vou chegar na consulta. E pela primeira vez na vida, eu gravei uma consulta, porque eu esperava que eu teria uma resposta positiva. E nos primeiros 20 segundos da gravação, eu gravei ainda por 7 minutos, mas a consulta durou 1h30, não ia gravar 1h30 de consulta. Mas nos primeiros 20 segundos, a doutora fala assim, Lara, o seu caso é muito complicado. O seu caso é muito difícil. E, gente, nos primeiros 20 segundos daquela conversa, eu murchei, assim. Eu fiquei triste. Sabe quando você se frustra? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu me senti completamente frustrada. E eu lembro que quando eu vi o nome da campanha, eu falei, Senhor,
e eu vou pregar depois da consulta. Será que eu vou poder finalmente contar esse testemunho de que vale a pena continuar esperando? E aí isso acontece. E a gente saiu da consulta, e se você nunca viu um olhar de desesperança, eu vou te dizer que naquele dia nós vimos 6, não foi? Quando a gente terminou 1h30 de conversa com a neurologista, ela é uma neurologista de doença rara e de doenças neurogênicas, nos músculos, nos nervos, ou seja, ela era... Nervo tem isso de emocional, é? Eu não sabia, não. Gente, nervos dentro do músculo, não na cabeça. Não é muscular, o problema é nos músculos. Foi feita uma biópsia no músculo e não é nos nervos cabeça, nem emocional. É literalmente os nervos dos músculos do meu corpo. E ela era... Por isso que eu disse que eu tinha muita expectativa, porque ela é a pessoa correta para responder o que eu tenho. E ela fez o quê? Lara, não sei o que você tem, o seu caso é muito difícil, então eu vou te passar para outro médico para que ele tente achar o que eu não estou conseguindo ver. Ou seja, esperança que acabou. Depois de 2 anos de trabalho com ela, ela falou assim, ó, ela quase que disse isso, as minhas esperanças em você, deu, não sei o que você tem. E naquele momento, quando a gente estava saindo, eu consegui ver exatamente o que é um olhar sem esperança. Porque eles olhavam para mim, para minha mãe, com uma cara de, meu Deus, e agora? O que será dessa menina de 23 anos, que eles sabem, não é a primeira vez que um médico rejeita o meu caso. Essa é a 7ª. E a realidade é que, humanamente falando, o meu caso ele não tem esperança, não tem mais esperança. Porque eu já fiz todos os exames e não existe um tratamento, não se sabe o que é. E, humanamente falando, não tem esperança. Mas eu, obviamente, fiquei triste, né, pelo acontecido, mas eu pude provar mais uma vez que vale a pena continuar esperando no Senhor. Porque Ele é tudo que eu tenho. E isso é esperança. É quando Deus, Ele é tudo que você tem. É isso que você tem. Você tem Deus. E o Senhor falou algo muito forte ao meu coração, que foi: hoje, talvez você seja um mistério para a medicina, mas para mim você não é. E foi essa frase de Deus que está me fazendo continuar esperando nele e continuar confiando nele, porque por mais que as circunstâncias elas não são boas, não existem expectativas, não existe remédio, não existe médico também, não existe exame, enfim, não existe nada. Mas existe um Deus. Existe um Deus em que Ele tem toda a minha confiança. Exatamente toda a minha confiança. E nesse momento eu quero ler com você 2 versículos que eles renovam essa esperança todas as vezes que eu leio, que é Salmo 33, do verso 20 até o 22. Que diz assim: e a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós
o teu amor leal, Senhor, como a ti está a nossa esperança. Ainda em Salmos, Salmo 71, do verso 5. Que diz assim: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, e em ti está a minha confiança desde a juventude. E, por último, eu quero ler com você Hebreus 10, 23. Aqui. Por último, não, tem mais um versículo. Que é... Cadê, meu Deus? É em Efésios, só um instantinho. Não, é Hebreus 10, 23, mas eu estou lembrando desse versículo agora. Aqui. Mas vamos ler primeiro Hebreus 10, 23, que diz: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E essa precisa ser a sua esperança. Quando todas as coisas dizem que não, quando todas as circunstâncias elas se voltam contra você, a nossa esperança é o cumprimento daquele que prometeu. E aquele que prometeu, ele é fiel. E é essa esperança que eu quero que nessa noite você saia. Não é uma esperança rasa, não é uma esperança que não morre enquanto você ainda acha que tem possibilidade. A esperança que a Bíblia nos ensina é uma esperança que diz, olha, está tudo ruim, não tem expectativa, assim como era com aquele rei. Gente, tem uma mulher comendo o seu próprio filho. O rei falou assim, para que eu vou esperar no Senhor? Mas aquele que prometeu é fiel. E assim como Deus, ele teve misericórdia daquele povo. E aquele povo, ele pôde ter mais uma prova de que quando Deus promete, ele cumpre. De que as palavras do Senhor, elas não voltam vazias. De que o Deus do impossível, ele se revela exatamente quando não tem expectativa nenhuma. É esse o nosso Deus. E agora, por último, Hebreus 6. Pode beber água, homem? Perdão, eu não vi que você foi buscar água. Hebreus 6, do verso 19 até o verso 20. Que diz assim: temos essa esperança firme e segura, como âncora da alma. E ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A âncora, ela é aquilo que impede que os ventos e que as ondas, elas levem a embarcação. A âncora é aquilo que é firme e segura. E eu amo que esse versículo, ele diz que a esperança, ela é a âncora da nossa alma. Porque é exatamente na nossa alma que as circunstâncias mexem. Porque quando as circunstâncias são difíceis, a primeira coisa que se abala é a nossa alma. E é por isso que a nossa esperança no Senhor é aquilo que vai guardar a nossa alma. É aquilo que vai guardar o nosso coração. E é aquilo que vai nos manter firme e seguro. Por isso, eu quero te dizer, não perca a esperança. Não perca a esperança, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Porque o Senhor, ele não terminou a boa obra dele. Porque ainda existe um Deus, que é esperança, que é escudo
que é refúgio e que é essa esperança que prevalece. É essa confiança no Senhor que nos sustenta. Então, a última coisa que eu quero dizer é: não perca a esperança naquele que prometeu. Por favor, não perca a esperança no Deus da sua salvação. Não perca a esperança naquele que morreu por você, naquele que te prometeu. Não perca a esperança naquele que é a única solução. Amém? Queria que você ficasse de pé nessa noite e que você possa lembrar para sua alma que existe um Deus do impossível, que existe um Deus que Ele age além das expectativas, além das circunstâncias, além de tudo aquilo que está contrário. És minha âncora, a minha esperança, e que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. És o quarto homem na fornalha. És o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Sei que no mar também está. Sobre o mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falhará. Sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. És o quarto homem na fornalha. És o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, e que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Põe a mão no seu coração nessa noite. Vamos fazer uma aliança com o nosso Pai, amém? Vamos fazer uma aliança nessa noite, dizendo para Ele, querido, que a nossos olhos está nele, firmado nele. Não importa, não importa. Mesmo que os diagnósticos sejam que não vai dar, o Deus que nós servimos, se Ele quiser, vai dar. Se for assim a sua vontade, vai acontecer. E eu quero te convidar nessa noite a fazer uma aliança com Ele e dizendo: Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou desistir dos sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Eu não vou desistir, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor não tem desistido de mim. E a obra maior o Senhor já fez, que foi me salvar. E se o Senhor já me salvou, Jesus, não há nada na face dessa terra que seja impossível para ti. Pode ser impossível para o homem, pode ser limitante para o homem, mas o Senhor não. E deixe nessa noite, meu querido, que Ele possa ouvir essa certeza do seu coração, que Ele possa saber que você está confiando nele, que você está descansando nele. E enquanto não vem
nós vamos servi-lo com alegria no nosso coração, com paz, com certeza. Nós vamos entregar o nosso melhor a Ele, porque Ele é fiel para cumprir. E Ele vai olhar para nós, e Ele vai enxergar, querido, que há fé em nós. E Ele vai olhar para nós e vai entender, em nome de Jesus, que nós não estamos por causa de coisas, nós estamos por causa dEle, porque é Ele que nos sustenta. Ele diz na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Então, querido, nós precisamos dizer: Senhor, Deus, eu abro mão da incredulidade, eu abro mão do medo, e eu confio unicamente em Ti, Jesus, porque se for a Tua vontade, assim será, em nome de Jesus. E você dá uma salva de palmas para Ele. Agradeça pela palavra, pela porção que você recebeu de força nessa noite, em nome de Jesus. Não desista, prossiga, em nome de Jesus. Sei que no vale também está, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Faz o pranto homem na fornalha, e és o meu Deus que não falhará. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos têm esperança no Senhor? Amém. Deixa eu só te perguntar uma coisa, para a gente encerrar. Você tem esperança no Senhor para hoje? Para hoje, pastor, eu tenho. Para hoje, para agora, para uma situação que vai mudar. Por quê? Porque esse texto que Lara começou, ele é um texto muito rico. Imagina que naquele dia o cara estava comendo cabeça de jumento. Ele não comia nem o jumento, quanto mais a cabeça. Estava comendo esterco de pombo, né? Cocô de pombo. Uns historiadores dizem que eles usavam como sal, outros dizem que eles usavam para atiçar o fogo. Mas era isso que eles estavam comendo, sem falar nos próprios filhos, né? Aí o profeta disse assim: amanhã vai estar diferente. Amém? Deus só precisa de 24 horas, nem isso, né? Mas o profeta disse: amanhã, a essa hora, ou seja, em 24 horas, vocês hoje estão, não tem nem a cabeça do jumento para comer, porque era 80 ciclos de prata. Hoje vocês não têm a cabeça do jumento para comer. Amanhã vocês vão estar comendo, né? Trigo vai estar, digamos assim, a R$1 na feira. Amém? Creia. Amém? Creia para hoje. Porque aquele povo talvez tivesse com fé. Talvez Deus mude essa história daqui, sei lá, um mês, 2 meses, 3 meses. O profeta disse: não, ele vai mudar amanhã. Amém? Ele vai mudar amanhã toda a situação. Gente, era uma reviravolta tão grande que o capitão que ela falou disse: nem que Deus abra janelas no céu e derrame desse jeito. Amém? Aquele capitão só estava com esperança para outros dias, querido. Sabe qual é o problema disso? É porque Eliseu disse: você vai ver, mas não vai receber. Você vai contemplar, porque a palavra de Deus se cumpre. Amém? Se você crer, você vai contemplar e vai receber. Pastor, eu não creio. Vai só contemplar. Amém? Depois você lê essa história que você vai ver, querido. Tenha esperança em Deus para hoje, para já, para agora, para daqui a algum minuto. Aqui é uma situação. Pastor, eu creio que eu posso sair daqui, quando eu chegar na minha casa, tudo já mudou, tudo já aconteceu, tudo que Deus tinha para fazer, Ele fez. Amém? Amém. Se você tivesse preso há uns 7 anos numa prisão, não é uma prisão comum, gente. Prisão no Brasil tem prisão que é até boa, mas numa prisão no Egito, como estava José. José foi dormir mais uma vez naquele dia. Eita, estou na prisão. Deus esqueceu de mim. Ele não estava dizendo isso, né? Mas na mente da cabeça passa Deus esqueceu de mim, tudo esqueceu de mim, nada vai acontecer daqui um dia e tal. Aí, queridos, aquele dia foi diferente, porque mandaram chamar José. Disse: olha, o rei mandou te chamar.
Eu acho fantástico isso, porque naquela noite José dormiu no chão, provavelmente da prisão. Na noite seguinte ele dormiu na cama no palácio. Amém, querido? Ele era governador de todo o Egito. Amém? Vale a pena permanecer confiando no Senhor. Amém? Amém, querido? Então, em nome de Jesus, continue crendo. Amém? Nós estamos subindo de nível, amém? Isso aqui é um desafio para mim e para você. O que é, pastor? Todos os dias eu orar, todos os dias eu continuar crendo, todos os dias eu acordar, entregar minhas primícias a Deus e orar e crer e continuar, e estar cada vez mais perto de Deus, amém? Crê nisso, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você só tem a ganhar. Ah, pastor, se eu não crer, vai acontecer e você só vai contemplar. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo teu Espírito que nos mantém crendo. Meu Deus, nós não vamos tomar medidas desesperadas. Meu Deus, nós vamos tomar sim, até medidas desesperadas, mas para perto de Ti, para junto de Ti, meu Deus, da Tua palavra, da comunhão com o Senhor, Pai. Nós cremos num Deus que uma só palavra do Seu trono de amor pode mudar totalmente toda a nossa situação, quadro que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo, Pai, em nome de Jesus. Oh, creio no Deus que usa os improváveis, como o Senhor usou 4 leprosos daquela situação, meu Deus, para trazer vida, para trazer boas novas e boas notícias para aquele povo. E eu creio, e será assim na vida do teu povo e dos teus filhos, porque nossa esperança é como uma âncora inabalável no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu despeço a tua igreja debaixo dessa palavra, meu Deus, debaixo da consolação do teu Espírito Santo, que o Deus de esperança, oh meu Deus, porque nós cremos nesse Deus, Ele irá nos abençoar tremendamente, não porque estamos buscando bens ou posses, não, porque estamos crendo, permanecendo, confiando no Senhor. E é dessa forma que eu os abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, querido. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Tem um restante aí de semana abençoado, querido, dias em que Deus vai manifestar a glória e o poder dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esperança.